Olá, pessoal! As próximas duas arritmias que nós vamos estudar são flutter atrial e fibrilação atrial. E são arritmias importantes da gente olhar agora as duas ao mesmo tempo, porque tem alguns colegas que acabam confundindo o critério, né? E vendo um flutter achando que é uma fibrilação e vice-versa, né? Vem ali uma fibrilação e ficam na dúvida se aquilo é mesmo uma fibrilação ou se ali tem momentos em que ele tem um flutter atrial. Então, vamos estudar como é que é o eletrocardiograma, vamos estudar como é que são os critérios de diagnóstico dessas duas arritmias e volto a lembrar vocês, a gente já falou isso em vídeos anteriores, a fibrilação atrial é a arritmia sustentada mais comum na clínica médica, tá legal? Vamos começar dando uma olhada nos critérios do flutter. Então, para entendermos os critérios diagnósticos do flutter aqui no eletrocardiograma, vamos antes dar uma olhada na parte aqui da anatomia desta arritmia, tá legal? Então aqui a gente tem um coração dissecado e o átrio direito e o átrio esquerdo, né, aqui posicionados, e essas setas verdes mostram o circuito de macro reentrada que causa o flutter atrial, ou a maioria dos casos de flutter atrial, tá? Então, ele é um círculo de reentrada que passa por uma região aqui embaixo, que é uma região entre a cava inferior e a válvula tricúspide, chamado istmo cavo tricuspídeo. E eu estou comentando isso com vocês porque esse macrocircuito de reentrada ele é fundamental para que a gente possa evoluir também numa abordagem terapêutica dessa arritmia. Então, mais uma vez, o eletrofisiologista consegue entrar aqui com o catéter e queimar essa região e acabou, né? A pessoa pode ficar curada do caso do flutter. Agora, este circuito aqui de macro reentrada, outra característica importante para a gente entender o eletro é que ele tem uma velocidade média e causa um batimento atrial numa velocidade média de 300 batimentos por minuto. Então, de novo, cada vez que esse círculo aqui acaba dando uma volta, ele gera um impulso elétrico que vai contrair os átrios numa frequência que fica entre 250 e 350. Portanto, na média, 300 batimentos por minuto. E agora sim vamos no eletro. Então, cada vez que aquele circuito verde que vocês viram no desenho, né, ele faz a sua volta, ele gera essa onda. Então, a primeira característica do eletrocardiograma de um flutter atrial são chamadas ondas em dente de serra. E essas ondas em dente de serra têm que aparecer obrigatoriamente em D2, D3 e AVF. Então, se você não tiver ondas em dente de serra nessas três derivações, você não deve dar o diagnóstico de flutter, ok? Vamos dar uma olhada em outros traçados. Aqui, olha, nessa tela, acima, a gente tem, mais uma vez, o traçado da onda em dente de serra, tá legal? E aqui é uma derivação que deve ser D2 ou D3. Aqui, mais uma vez, onda em dente de serra. E eu quero chamar a atenção para vocês, nesses dois eletros, por uma outra característica importante. Percebam que, em alguns casos, você tem dois batimentos atriais em dente de serra, né? Para cada QRS. E tem lugares que você tem o quê? 3 batimentos, né? Lugares, aqui no eletrocardiograma de cima, essa proporção é constante. Nesse eletrocardiograma de baixo, a proporção varia. Então é uma outra característica muito interessante do flutter atrial. Olhem só, a velocidade é sempre a mesma, tá? Então eu trouxe aqui um outro desenho só para reforçar esse conceito que eu mostrei no eletro. Então aqui, o circuito de reentrada, ele sempre mantém uma velocidade constante, cerca de 300 batimentos por minuto. Acontece que quando essa onda elétrica chega no nó AV, ele pode deixar esse impulso passar para os ventrículos ou não de forma irregular. Então, naquele primeiro eletro que a gente viu aqui em cima, ó, vou voltar, tá? Ele deixa passar de forma regular, né? Então, a frequência cardíaca ou o pulso do paciente
ele não é arrítmico. Ele é taquicárdico, mas ele é regular. Agora, olha nesse paciente aqui de baixo. Ele está variando. Tem horas que o nó AV deixa passar 2 batimentos, tem hora que o nó AV deixa passar 3 batimentos atriais e aí um ventricular. Então, essa variabilidade aqui do comportamento do nó AV, ela pode acontecer no flutter atrial. E como eu disse para vocês, esses conceitos são importantes de vocês saberem, justamente porque tem colegas que olham esse eletro e falam, ah não, ó, está irregular, deve ser fibrilação e não flutter. E tá errado, ok? Ele pode ser flutter. Lembrem, o critério de flutter é as ondas em dente de serra, em D2, D3 e AVF. E cada vez que você olhar aqui, a ponta dessa onda, né, ela representa o batimento atrial. E que se você olhar aqui e fizer 1.500 dividido pelo número de quadradinhos, vai dar os 300 batimentos por minuto. No exemplo de baixo também, olha, tá vendo? Olha, eu tenho aqui as ondas do flutter atrial. Vamos dar uma olhada num eletro de 12 derivações. Então, olha que interessante. Você chegou lá no pronto-socorro ou na UTI e encontrou um paciente que estava com uma frequência cardíaca acelerada, você faz um eletro e encontra este eletro. Então, o que chama a atenção de vocês? Olha lá, na derivação D2, D3 e AVF, eu tenho as ondas em dente de serra, tá legal? Essas ondas representam o batimento atrial, na arritmia flutter atrial, e eles têm uma velocidade de 300 batimentos por minuto. Vamos ver se aqui tem variabilidade? Vamos dar uma olhada? Olha, parece que não. Tá vendo? Ó? Ele deixa constantemente ir para os ventrículos. Ok. E notem como tem outras derivações que você não encontra aquela onda em dente de serra. E tudo bem, porque você só é obrigado a achar aqui em D2, ó, vou até marcar com uma caneta, ó, D2, D3 e F. Inclusive, gente, olha para D1. D1 você não encontra nada. Interessante, né? Ó, você não encontra manifestação ali do batimento atrial, né? Por isso que é legal ter um eletro completo, ter um eletro de 12 derivações. Então, este é o famoso flutter atrial. Agora, no próximo vídeo, vamos ver os critérios da fibrilação atrial. Grande abraço.